Salve, salve galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Além da Física. Meu nome é Gabriel e hoje eu quero continuar o nosso papo sobre cinemática, o movimento uniformemente acelerado. No último vídeo a gente conversou sobre alguns aspectos sobre esse movimento, mas existem ainda algumas coisas importantes sobre ele que eu quero continuar conversando com vocês aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o computador para a gente poder conversar um pouquinho. Bem, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa aula 3 de cinemática. Continuaremos falando sobre o movimento uniformemente variado, carinhosamente conhecido como movie. Então, se vocês se lembrarem, no nosso último encontro, no último vídeo, eu falei sobre as equações horárias da velocidade e do tempo, que são ambas equações que dependem necessariamente do tempo, para te dizer qual a velocidade e qual a posição. Existe, no entanto, uma terceira equação no movimento uniformemente variado, que é a equação de Torricelli, que não depende do tempo. E aí ela vai relacionar as velocidades entre dois instantes de tempo, a variação da posição e a aceleração. Mas como é que exatamente a gente chega aí nessa equação? A gente faz o seguinte: a gente pega a equação da velocidade, a equação horária da velocidade, e isola o tempo. E aí a gente escreve o tempo como sendo a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pela aceleração. E a gente pega esse tempo aqui e substitui na equação horária da posição. Então aqui o que eu fiz? Eu peguei esse S0 e passei para cá, escrevi isso aqui, que está do lado esquerdo, como sendo ΔS, e substituí o T por essa expressão aqui. Eu não vou perder muito tempo com essa demonstração. Quem tiver interesse pode depois assistir o vídeo um pouco mais de calma, porque é uma dedução um pouco longa, Ela não é difícil de fazer, mas ela exige um pouco de tempo. Eu deixei aqui indicado algumas expressões importantes, por exemplo, a diferença de quadrados, etc. Mas com pouca coisa você já consegue deduzir essa expressão aqui. Então, substituir o tempo, eu abro essa expressão nisso aqui, que é a diferença de quadrados, depois eu corto os termos iguais, subtraio frações, então preciso tomar cuidado aqui com os denominadores. Finalmente eu chego nessa expressão aqui, que é a expressão que diz: a velocidade final ao quadrado ela é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Então veja que se você tiver informações sobre a velocidade, sobre a posição, mas não tiver instantes de tempo, você sempre vai poder usar a equação de Torricelli para determinar os valores da aceleração, das velocidades e da variação da posição. Beleza? E aí, por fim, a gente precisa conhecer um pouco dos gráficos do movimento uniformemente variado. O primeiro deles, e o mais simples, evidentemente, é o gráfico da aceleração. Então, sendo a aceleração constante, a gente sabe que o gráfico dela é sempre uma reta paralela ao eixo x, porque a aceleração ela não está mudando no decorrer do tempo. Então, ela é sempre a mesma. E aí a única distinção que a gente faz é o seguinte: se a reta que define a aceleração estiver acima do eixo x, então a aceleração é positiva. Se ela estiver abaixo do eixo x, essa aceleração é negativa. E aqui tem uma dica importante, que é o seguinte: sempre que você quiser a variação da velocidade e você só tiver um gráfico de aceleração por tempo, se você calcular a área embaixo desse gráfico aqui, que nada mais vai ser do que um quadrilátero, você vai ter a variação da velocidade. Eu expliquei isso em detalhes para o gráfico de velocidade por tempo, lá no meu Instagram. Então, se você tiver interesse aí de entender por que isso acontece, eu te convido a me seguir
aqui está o link, né, o meu arroba, lá está um pouco mais detalhado. Mas saibam que se você tiver um gráfico de aceleração por tempo e você calcular a área embaixo desse gráfico entre 2 instantes de tempo, você vai ter a variação da velocidade nesses 2 instantes de tempo, tá certo? E aqui do lado a gente tem o gráfico da velocidade, né? Então lembra que a expressão da velocidade no Move é essa daqui, e essa expressão é o que define uma reta inclinada, tá? Então, nesse caso aqui, a velocidade ela sempre vai aparecer como sendo uma reta inclinada, ou uma reta crescente, no caso em que a aceleração é positiva, ou uma reta decrescente, no caso em que a aceleração ela é negativa, tá? E aí, olhando para essa expressão aqui, a gente já consegue determinar que o coeficiente linear é a velocidade inicial. Então, o ponto onde esse gráfico corta o eixo y é exatamente a velocidade no início do movimento. E a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x é exatamente igual à aceleração, porque a aceleração é o coeficiente angular desse movimento. Então, se você quiser calcular a aceleração e o exercício, por exemplo, te der a tangente desse ângulo aqui, ou a tangente deste ângulo aqui, você já sabe que a tangente do ângulo ela é exatamente igual à aceleração, ok? E aí só um aspecto importante, né, do gráfico da velocidade é o que a gente chama de ponto de inversão. Então olha para esse gráfico aqui. Né? A gente consegue ver pelo gráfico que a aceleração ela é negativa, porque o gráfico é decrescente. E a gente consegue separar o sinal da velocidade só olhando para o gráfico. Então aqui, onde a velocidade está acima do eixo x, a gente tem que a velocidade ela é positiva. E aqui, onde ela está embaixo, né, abaixo do eixo x, a gente tem que a velocidade é negativa. E o ponto onde a velocidade corta o eixo x é exatamente onde a velocidade é igual a zero. Então, o que esse gráfico está dizendo é que existia um corpo que estava se deslocando no sentido positivo da trajetória, então aqui ele tinha um movimento progressivo, tá? Só que ele tinha uma aceleração que apontava no sentido contrário ao da velocidade. Então, esse movimento aqui, inicialmente, ele era um movimento progressivo retardado, tá? Por conta da aceleração. Só que em um determinado instante de tempo, a aceleração ela diminuiu tanto a velocidade que ela chegou a zero. E como a aceleração continuou presente no movimento, a velocidade começou a apontar no sentido contrário da trajetória, né? Então ela mudou da direita para a esquerda, tá? E aí, esse movimento aqui, né, ele passa a ser um movimento retrógrado acelerado. Então, o que esse gráfico está te dizendo é que existia um movimento que estava indo num determinado sentido, parou e começou a se movimentar no sentido oposto. Legal? E aí, finalmente, a gente tem o gráfico da posição em função do tempo. Esse aqui pode parecer um gráfico um pouco mais assustador, mas não se enganem, ele é bastante simples. Você só precisa lembrar que o gráfico, né, da posição em função do tempo, ele é uma parábola. E aí a gente tem que o ponto onde essa parábola corta o eixo y é a posição inicial. Então aqui, ó, posição inicial, posição inicial. Se a parábola tiver concavidade para baixo, ou se a parábola estiver sorrindo, é porque a aceleração é positiva. E se a parábola tiver concavidade para baixo, né, se ela estiver chateada, a aceleração é negativa. A gente determina a concavidade da parábola olhando para o termo que multiplica a variável independente ao quadrado. Então, quem está multiplicando o t ao quadrado aqui é a aceleração dividido por 2, tá? Esse meio aqui, ele é sempre positivo, tá? Então, o que vai indicar o sinal desse termo aqui é exatamente a aceleração, certo? Os pontos
onde a parábola corta o eixo x são as raízes dessa equação, então são os pontos onde s é igual a zero, tá? Então é como se o corpo aqui estivesse passando pela origem e depois ele passa pela origem de novo, e aqui ele passa pela origem uma única vez. E esse ponto, né, que a gente chama de vértice da parábola, que é o ponto ou de mínimo ou de máximo, é o ponto onde a velocidade é igual a zero. Quer ver como é intuitivo de perceber isso? Então a gente tem aqui um movimento em que a posição está diminuindo em função do tempo. E aí, num determinado instante, a posição começa a aumentar, né? Começa a crescer em função do tempo. Então é como se a gente tivesse, né, Deixa eu desenhar aqui. A gente tivesse um corpinho que está vindo nesse sentido, né, sei lá. Aqui eu vou indicar que é negativo, é o sentido negativo do eixo. E aí, num determinado instante, ele passa a se movimentar para esse lado, né, para o lado positivo do eixo. Para ele mudar o movimento da direita para a esquerda, a velocidade precisa necessariamente ser zero, que é exatamente o que acontece aqui, tá bom? Bom, galera, então era basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje sobre o movimento uniformemente acelerado. Espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida ou sugestões, estou aberto aqui no YouTube ou lá no Instagram. Não deixem de comentar, compartilhar esse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam também no canal, porque é muito importante para mim. Muito obrigado e até a próxima!